Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu gostaria de começar esse áudio já agradecendo a colaboração de vocês. Algum tempo atrás eu vim ao canal através de um vídeo solicitando que nos auxiliassem a divulgar o nosso trabalho e a chegar a mais pessoas que tenham interesse nos assuntos que nós tratamos aqui da filosofia e da psicologia, mais voltado para a psicanálise especificamente. E eu tive um bom retorno aí de vocês, muitas pessoas se inscreveram no canal, muitas pessoas acessaram. E eu agradeço a vocês por essa colaboração e hoje venho falar um pouco a respeito de um sonho que eu tive durante essa noite mesmo e que me intrigou referente ao funcionamento dos sonhos. Então essa noite, como não é tão incomum acontecer, o meu cão às vezes um deles acaba latindo durante a madrugada, porque passa cachorro na rua, por outros motivos, e com frequência eu desperto por causa dos latidos dele. E como Freud já nos define nos seus textos que ele trata a respeito dos sonhos, ele traz já exemplos de pessoas que, quando perturbadas ou perturbado o seu sono por estímulos externos, essas pessoas acabam incorporando esses estímulos no seu sonho e dando um significado a esse estímulo durante o sonho. E ao ouvir o latido do meu cão, em um estado ainda meio desperto e meio sonolento, eu consegui perceber que no sonho eu tinha ouvido o meu cão latindo, mas ele estava latindo de uma maneira comum, como ele sempre late. E aí eu me recordo que assim que eu fiquei um pouco mais desperto e pude ouvir de fato o latido dele no meu ambiente, me chamou a atenção de que o latido dele estava bem mais sufocado. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas isso ainda bastante sonolento, com a consciência um tanto baixa. Eu fiquei pensando, nossa, mas no sonho ele estava latindo como sempre late, e por que agora, aqui escutando de fato ele latindo, ele está latindo tão sufocado? E aí aconteceu algo muito interessante, que eu me peguei em uma situação que até é difícil expressar com palavras, mas é como se eu tivesse retornado ao sonho. Eu ainda estava bastante sonolento, então ainda estava meio nesse transitório entre desperto e dormindo, e é como se eu tivesse retornado ao sonho e sonhado novamente a parte final do sonho, onde eu tinha ouvido o cão latindo de uma maneira comum, como ele sempre late, e dessa vez eu o ouvi latindo sufocado, como ele de fato estava latindo. E aí que eu me dei conta do movimento que o meu psiquismo estava fazendo. E aí nesse momento eu despertei de fato, tomei consciência e tentei manter isso comigo e analisar isso antes que eu perdesse essas informações. E eu me dei conta de que, ouvindo o latido do cão e esse estímulo tendo adentrado no meu sonho, ele adentrou da mesma forma que estava na minha memória, como eu havia ouvido várias outras vezes o cão latindo, de uma maneira comum como ele sempre late. Porém, ao eu ouvir e dar mais atenção consciente ao latido dele, que dessa vez não era igual a sempre, era diferente, estava mais sufocado, o meu psiquismo, como uma forma talvez de defesa, como uma forma de reorganização, ele fez com que eu quase que ressonhasse fazendo a correção no latido do cão. Dessa vez sonhando como o cão estava latindo de fato, de uma maneira mais sufocada. Eu fiquei bastante intrigado quando me dei conta disso. E já inclusive mandei uma mensagem para uma pessoa que é uma das pessoas que eu considero assim uma das minhas principais referências na psicanálise, para discutir um pouco com ela essa questão do quanto isso pode ser comum. Quantas vezes o nosso psiquismo não faz isso, de atualizar o sonho, mesmo depois de estando acordado, de estando desperto, ele ter algum movimento nesse sentido, de atualizar esse sonho e de dar
uma corrigida em pequenas falhas, em pequenos lapsos. A gente sabe que a memória já faz isso. Freud já definia isso nas suas obras, trazendo essa análise de que a nossa memória já tem por hábito fazer essas correções e criar falsas memórias para preencher lacunas, para organizar melhor as nossas lembranças. E me parece, por essa experiência que eu tive hoje, de que no sonho pode ocorrer algo muito próximo a isso. Então pode acontecer de, mesmo depois de acordados, nós preenchermos o sonho de um outro modo, modificarmos ele mais de acordo com uma organização compreensível a nós, e isso ocorrer como se nós de fato tivéssemos sonhado daquela forma. Porque é diferente esquecer. Todos sabemos que nós esquecemos os nossos sonhos, que nós muitas vezes perdemos muitas informações, o sonho fica fragmentado. Isso tudo é um movimento do inconsciente e é toda uma questão da repressão e da resistência de acordo com o conteúdo que está sendo manifesto no sonho. Mas o que eu nunca tinha experienciado até então é esse movimento de corrigir um erro do sonho, e corrigir de uma forma ainda sonhando. Você estar em um estado meio sonhando e meio desperto e dar conta de corrigir uma informação que no sonho estava incorreta quando confrontada com a realidade. Isso me chamou muito a atenção e me despertou curiosidade para pesquisar um pouco mais a respeito e entender um pouco melhor. Obviamente, se eu tiver novos esclarecimentos a respeito disso, eu tornarei a gravar para vocês vídeo ou áudio falando a respeito. A princípio é isso mesmo, só queria compartilhar essa experiência que eu tive e as análises possíveis acerca dela. E se inscrevam no canal, cliquem em gostei nos vídeos e áudios. E é isso. Novamente agradecer a vocês pela colaboração, de estarem nos ajudando a divulgar o canal. Continuem divulgando. Eu tenho tentado manter conforme a promessa que fiz, em agradecimento a vocês por estarem divulgando o canal. Eu vou buscar sempre manter um fluxo de postagem razoável aí. Ultimamente tenho tido quase um vídeo por dia. E pretendemos manter aí esse número de postagens. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Se inscrevam no canal, clique em gostei e até um próximo áudio ou vídeo.